Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Para onde vai um suicida? Cada espírito é uma história. Alguns suicidas sentem-se presos ao corpo, de tal modo que leva-os ver e sentir os efeitos da decomposição. Outros vão para as regiões umbralinas, que é uma região destinada ao esgotamento de resíduos mentais. Outros ainda, como conta no livro Memórias de um Suicida, tornam-se presas de obsessores, que às vezes também foram suicidas, entidades perversas e criminosas, que sentem prazer na prática de vilezas e que continuam vivendo na terra, ao lado dos homens, contaminando a sociedade, os lares terrenos, que não lhes oferecem resistências, através da vigilância dos bons pensamentos e prudentes ações. Esses infelizes unem-se geralmente em locais pavorosos e sinistros da terra, afinados com seus estados mentais, como florestas tenebrosas, catacumbas abandonadas dos cemitérios, cavernas solitárias, de montanhas muitas vezes desconhecidas dos homens, e até antros sombrios de rochedos marinhos e crateras de vulcões extintos. Eles aprisionam, torturam por todas as formas, desde maus tratos físicos e da obscenidade, até a criação da loucura, para mentes já torturadas por sofrimentos que já lhes são pessoais. Não há previsão para o tempo que os suicidas ficam presos ao corpo, vendo sua decomposição, vagando nas regiões umbralinas ou prisioneiros de obsessões. Isso varia de espírito para espírito. É o tempo que levam para harmonizar sua mente e entenderem o apoio que está sendo dado a ele. Pois há grupos de socorro para os espíritos que sofrem. No Vale dos Suicidas, por exemplo, o grupo de trabalhadores é chamado de Legião dos Servos de Maria, pois o vale é chefiado pelo grande espírito de Maria de Nazaré. A médium Ivone Pereira, em seu livro Memórias de um Suicida, fala do Vale dos Suicidas. Entretanto, há notícias de outros suicidas que não foram para o referido vale. O próprio Camilo, personagem principal do livro, diz que não sabe como acontece os trabalhos de correção para suicidas nos demais núcleos ou colônias espirituais. Eles geralmente renascem com defeito ou uma deficiência no órgão afetado, e o resgate também não é igual para todos. Por exemplo, Jerônimo, personagem do livro Memórias de um Suicida, que se matou com um tiro no ouvido porque sua empresa faliu, deixando esposa e filhos em situação difícil. Reencarnou em família rica, com o propósito de não formar família, montar uma instituição para crianças órfãs. E ia à ruína financeiramente novamente, para ter que lutar com coragem. Seria um teste para ele. Camilo, personagem principal do livro referido, tornou-se um grande trabalhador no Vale dos Suicidas e, após 50 anos, reencarnou para cegar aos 40 e desencarnar aos 60 anos. Como vemos, ambos deram um tiro no ouvido, mas o resgate foi diferente. Além de ser errado, adiará ainda mais o reencontro com este ente querido. No livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, segunda parte, capítulo 5, há um relato de uma mãe que suicidou-se logo após a desencarnação do seu filho. Sua intenção era acompanhá-lo, mas não aconteceu o esperado. Sacrificar sua vida para salvar outra, só sem intenção de morrer. Um exemplo do bombeiro. Suicídio nunca. Portanto, deixemos claro que só Deus tem o direito de retirar a vida. Deus não castiga o suicida. É o próprio suicida quem se castiga, através de sua consciência pesada. O tribunal do suicida e de todos nós é a nossa própria consciência. Se o ato do suicida é covarde ou corajoso, não podemos precisar, porque há casos de loucura, onde o suicida, por estar em estado de demência, não pode avaliar o crime que está cometendo. No caso de Getúlio Vargas, ex-presidente do Brasil, diz Emmanuel, que ele não foi considerado como suicida, uma vez que evitou uma guerra civil com sua morte. Como vemos, cada caso é um caso. Por isso aprendamos a não julgar pela aparência.
pois não sabemos se já fomos ou estamos sendo suicidas indiretos. Ou seja, aquela pessoa que se mata devagarzinho, todos os dias através de vícios, excesso alimentar, sexo desregrado, etc. Nossos sentidos são primários e não temos direito de julgar. Só há um juiz perfeito e infalível, que é Deus. E para nós cabe a caridade da prece a esses irmãos. Kardec cometeu suicídio? Devemos esclarecer aos que desconhecem sua biografia ou conhecem e tentam denegrir sua imagem que Kardec não cometeu suicídio. Ele desencarnou aos 64 anos, no dia 31 de março de 1869, devido ao rompimento de um aneurisma, cumprindo muito bem sua missão. Infelizmente, quase que diariamente, pessoas cometem suicídio, porque o suicídio para o materialista é visto como uma porta de saída para os problemas. Mas para o espiritualista, ou seja, para quem acredita que a vida continua após a morte do corpo físico, o suicídio é porta de entrada para mais problemas, dores e aflições. Portanto, lembremos que Deus não nos dá um fardo cujo peso não aguentaremos. Tenhamos fé e esperança no futuro. Não se mate. Você não morre. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.